Esta é uma orientação para os papais, mamães, cuidadores com filhos, adolescentes, crianças de 20 anos, 25 anos, 30 anos, adolescentes de 40 anos. Eu tenho percebido um discurso que é às vezes difícil de lidar, porque é uma armadilha, vamos falar assim, que os jovens, né, algumas pessoas têm usado, que é a seguinte: quando a gente está trabalhando ali, né, sobre sentimentos, emoções, dificuldades, e a gente chega em um entendimento, a pessoa entende e até às vezes concorda que tem que existir mobilização, ou seja, ela tem que reagir, ela tem que mudar, ela tem que fazer alguma coisa. E quando chegar nessa parte, e isso pode muito bem acontecer entre conversas de pais e filhos, por isso que eu estou trazendo aqui. Quando chegar nessa parte, então você entendeu, é preciso fazer isso. A pessoa intuitivamente, inconscientemente, ela sente, isso não é um pensamento, mas é um sentimento. Ela sente, então, que é responsável pela mudança dela. Porque tem um nível de ação, um nível de posicionamento na vida e de lidar com as suas coisas que é intransferível. Ninguém vai conseguir fazer. Um pai, uma mãe, um cuidador, um especialista, ninguém vai conseguir fazer. Cada um por si. E é assim sempre, até mesmo para uma criança pequena. Uma criança pequena que tem que aprender a andar, que tem que aprender a falar, que tem que aprender a lidar com angústia, frustração, tristeza, medo, né? Ela às vezes não tem esse nome do sentimento, mas o sentimento acontece dentro dela e ninguém pode tirar isso dela. Ela precisa, de alguma maneira, aprender a dominar aquilo. É claro que ela recebe estímulos, mas nem um pai nem uma mãe vai poder tirar, arrancar aquilo dela, embora quisesse. Então, assim, existe um nível absoluto em que é de cada um, é intransferível. E aí, quando a gente chega nessa hora de falar, olha, então você chegou nesse nível, né? Não com essas palavras, mas esse é o entendimento. O que que acontece? Aí começam as frases que são as frases mais faladas, assim, ultimamente nessas situações. O jovem, a pessoa começa a falar assim, mas como eu faço isso? Mas como eu posso começar? Mas, nossa, eu não sei se eu consigo. Como que é? E tipo assim, gente, a gente tá falando às vezes de coisas assim básicas, básicas. Chegou num nível que não tem mais como você dividir aquele conceito. É um conceito fundamental, absoluto, sabe? É como você tá querendo dividir o átomo, né? E tipo assim, não, esse é o conceito. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa precisa entender que ela tem que começar a estudar meia hora por dia. Ou que ela tem que tentar dormir um pouco mais cedo, ou que ela tem que tentar acordar no horário. Aí a gente fala, ela entende, nossa, realmente tem que fazer isso, mas aí ela vai falar assim, mas como que eu começo a estudar meia hora por dia? Mas como que eu consigo fazer isso? Eu vou falar, olha, você vai sentir um certo desconforto, uma certa frustração, mas você tem que lidar com isso. Ela, mas como que eu lido com essa frustração? Porque eu não consigo, ainda não entendi. Que é o ponto aqui, no final das contas? Não adianta ficar tentando explicar mais quando chegou nesse nível mais básico da, da explicação. O que a pessoa está me dizendo, em outras palavras, é assim: ah, não, mas isso é muito chato, eu não quero fazer, eu não quero tentar, eu não quero assumir essa responsabilidade que é só minha. E aí ela começa a fazer perguntas sobre isso, como se ela estivesse resistindo, negando. E aí tem uma frase que diz assim. O mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. E é justamente isso que está sendo dito nessas horas, né? Ou melhor, o que não está sendo dito, mas que existe ali. Que é o quê? A pessoa não quer lidar com aquilo. E é uma resistência. E nessa hora, a única coisa que você pode dizer é isso, falar, olha, não tem mais o que pensar sobre isso, agora é agir. É você sentar, lidar com o seu desconforto, tentar estudar o melhor que você puder, a quantidade que você se propôs a estudar, o tempo que você se propôs. Ah, mas se eu não conseguir? Se você não conseguir, você vai ter que lidar com as consequências de não conseguir. Depois não adianta reclamar, depois, né, você vai ter uma série de dificuldades na sua vida, porque você não está conseguindo fazer uma coisa que não tem mais o que ser explicado. E aí você vai falar, olha, isso que você está fazendo é uma resistência, você está sentindo um desconforto, porque provavelmente você não aprendeu a lidar com o desconforto na sua vida. Você está sempre tentando achar uma maneira de esquivar, de evitar desse desconforto.
E essa própria comunicação, essa própria linguagem que você está trazendo é sobre isso. E você precisa melhorar isso rapidamente, porque isso vai prejudicar muito a sua vida. Então, fica essa dica. Se você tiver alguma dúvida, se não ficou claro o que eu disse, ou se você lembrou de algum exemplo aí que você acha que tem uma variação, manda para mim, porque no final das contas é sempre a mesma lógica, o mesmo padrão. Muda a forma, muda o embrulho ali, mas no final das contas é sempre o mesmo padrão. E a forma de lidar segue a mesma lógica também.